E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um tutorial Medicina. No vídeo de hoje a gente vai fazer a segunda parte do vídeo sobre sífilis, agora falando com relação ao diagnóstico e ao tratamento. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve ali embaixo, deixa a curtida e vamos embora pro vídeo então. Bom, então falando sobre agora a segunda parte da nossa aula seria sobre diagnóstico e tratamento com relação à sífilis. O diagnóstico laboratorial, a gente tem esses três pilares, que seria a pesquisa direta da presença do treponema, o teste treponêmico, que seria um teste laboratorial mais específico para identificar indiretamente a presença ou não do treponema pálido, e o teste não treponêmico. Aqui a gente tem os principais representantes de cada um, e queria dar destaque aqui para o teste rápido e para o VDRL, que vai ser o que a gente mais vai falar nessa aula. Que com relação aos dois primeiros ali, que é para detectar a presença diretamente do treponema pálido, o nosso exame padrão ouro seria o exame em campo escuro. Lembrando que ele é o padrão ouro, mas nem por isso ele é o mais utilizado com relação à prática clínica, justamente pela dificuldade de fazer um teste, que não é um exame na hora que sai, precisa de bastante tempo para ter a confirmação. Mas a gente pode ver que ele é altamente sensível e altamente específico. Lembrando que esses exames aqui eles só podem ser feitos com a coleta direta quando tem a presença de lesões. Isso é, ou vai ter que ter ou a ulceração com relação à lesão primária, ou aquelas lesões secundárias que eu falei na outra aula. Se não lembra, o link está aqui em cima para lembrar como é que são essas lesões. Mas só podem ser realizados nesse momento. Fora disso, eles não vão acarretar em nada para o seu diagnóstico. Lembrando também que a parte de lesões orais não deve ser feita. Bom, e falando com relação aos testes treponêmicos, o que eles fazem? Eles detectam a presença de anticorpos contra o treponema pálido. Esses testes eles vão detectar a presença de anticorpos, isso é, a pessoa, o sistema imunológico está lutando contra e acabou criando esses anticorpos. Geralmente, o que se faz aqui é o IgG, que é o mais feito com relação aqui, mas está entrando no mercado agora algumas opções para que se possa fazer o diagnóstico da lesão aguda ainda, e por meio do IgM. São os primeiros a se tornarem reagentes, é sempre importante lembrar disso. O teste treponêmico ele se torna positivo antes mesmo do VDRL ou dos não treponêmicos e deve ser o primeiro a ser feito com relação à última orientação do Ministério da Saúde, da cartilha que eu deixei ali como uma referência, que foi utilizada para essa aula. Ela já põe como fazer um teste treponêmico como primeira opção na suspeita de sífilis, justamente porque o Brasil ele vive uma epidemia de sífilis, tá? Toda hora tem tanta sífilis acontecendo que é mais fácil fazer direto esse do que esperar por um não treponêmico, com relação ao custo-benefício e a opção de tratamento já dessa pessoa. O problema aqui, como eu tinha falado, que a tendência é que se olhem indiretamente a imunoglobulina G, eles tendem a permanecer positivos para o resto da vida porque o IgG mantém. Apesar de que tu tem um IgG pro resto da vida, não significa que tu tem uma imunidade para sífilis. A sífilis não tem imunidade e por isso não se tem vacina para sífilis também. E o mais utilizado aqui seria o teste rápido. Para quem a maioria das pessoas já fez, vai lá na UBS, na Unidade Básica de Saúde, e faz os testes rápidos lá. Um deles é o teste treponêmico com relação à detecção de sífilis, que é esse aqui da imagem, que é lá picadinho no dedo. E com relação aos testes não treponêmicos, a gente vê que eles detectam a presença dos anticorpos anticardiolipina. Mas a gente vê que é totalmente inespecífico, porque não é só na sífilis que a gente vai ter essa presença da anticardiolipina. Porque é um marcador de lesão celular. Então, um monte de doenças ou até estados fisiológicos da pessoa vão ter um aumento do VDRL, mas nem por isso significando que essa pessoa tem sífilis. Por isso que é dito não específico. É um exame altamente sensível, porém totalmente inespecífico. O que mais se usa geralmente é o VDRL e o RPR. Eles costumam ficar positivos, geralmente, após 3 semanas do cancro duro, isso é da lesão inicial. Após 3 semanas ele pode ficar positivo, por isso não adianta nada pedir um VDRL. Quando tem a lesão ativa ali, acabou de aparecer, pede um VDRL, não vai adiantar em nada. Isso gera infecção, títulos acima de 1/4, ou quando se tem elevações e sequências. Lembrando que o que é um título acima de 1/4? Seria 1/8, 1/16, 1/32.
seriam em quantas diluições a gente vai conseguir identificar ainda esses anticorpos. Por isso, o 1 para 8 seria maior que 1 para 4. Porém, na matemática não faria sentido se fosse ler 1 dividido por 4, né? Lembrar que, dos estados que eu falei, outras coisas que podem alterar o VDRL e podem dar um falso positivo aqui seriam o lúpus eritematoso sistêmico, a síndrome do anticorpo antifosfolipídio, o Epstein-Barr vírus ou a mononucleose, doença de Chagas, a própria gravidez pode aumentar o VDRL, por isso tem que tomar bastante cuidado quando vai fazer essa avaliação em grávidas, a tuberculose, vacinação recente ou até em idosos também pode, além de outros vários estados que não estão aqui citados, né? Lembrar que a sífilis ela tem um curso quando não tratada, e aqui em destaque nesses quadrados verdes aqui, seria com relação aos tempos do VDRL. Quando é muito recente, ele ainda vai estar aumentando a titulação e pode dar um falso negativo, ou quando é muito tardia, também já pode estar em queda esses títulos e acabar dando um resultado errado. Por isso que é importante a combinação dos dois. E é isso que se propõe no manual do Ministério da Saúde, que seja feita a junção de um teste treponêmico com mais um não treponêmico. E aí sim tu poder fazer o diagnóstico aqui. Lembrando que, se a gente for ver ali que o teste treponêmico ele vai manter positivo provavelmente pro resto da vida da pessoa, e o não treponêmico ele tende a cair depois, tem que ter esse feeling na hora que for dar o diagnóstico. Se a pessoa já teve sífilis e tratou, se ela teve sífilis e não tratou, tem que sempre levar em conta pelo aumento ou não dessas titulações do VDRL, principalmente ali. E a gente vê aqui que tem diversos tipos de combinação quando a gente vai ver aqui. Mas o que a gente coloca? Quando os dois estão positivos, ou a sífilis é não tratada, ou foi tratada recentemente e ainda não deu tempo para ter essa queda do VDRL. Quando a gente tem o VDRL positivo, mas o teste aqui treponêmico negativo, a gente vê que é um falso positivo. Pode ser um daqueles outros tantos estados ali que a gente já citou antes, que podem estar alterando essa titulação. Quando está só o FTA-ABS ou teste treponêmico positivo, pode significar que é uma infecção muito recente, portanto ainda não deu tempo de aumentar o VDRL, ou já é de longa duração, que está há tanto tempo que o VDRL já está caindo, ou que já está tratando, que a gente espera que o VDRL vá caindo mesmo. Ou então os dois negativos, que seria ou não tem a doença de jeito nenhum, já pode descartar, ou ainda está na fase da janela imunológica, e aí teria que repetir esses exames de novo após algum tempo para ver se eles vão positivar ou não para fazer o diagnóstico diferencial. E o tratamento? A base do tratamento é muito conhecida, seria a penicilina G benzatina intramuscular, é a droga de escolha, todo mundo lembra dela porque é uma infecção, uma injeção que ela é muito dolorida e leva lá no glúteo, então a pessoa realmente se incomoda. E lembrar que o tratamento ele é feito depois do diagnóstico, mas é que a gente tem a opção de tratar de imediato com apenas um teste reagente. Já se for gestante, é importante sempre lembrar que a gestante a gente faz o rastreio com VDRL, e se ele vir alterado, já é autorizado a tratar essa gestante antes de pedir o segundo teste, mas de preferência tem que ser pedido esse segundo teste. Se o primeiro foi não treponêmico, pedir um treponêmico e vice-versa. Ou então, se tem um risco de perda de segmento, se tu sabe que esse paciente não vai mais voltar para ti, tem que tratar também. Se for o primeiro diagnóstico de sífilis também, quando tem sinais ou sintomas de sífilis primária ou secundária, que tu está vendo a lesão ali e deu o teste positivo, então é sífilis, pode tratar também. Ou então vítimas de violência sexual, mas lembrando que nenhum desses exclui a realização do segundo teste confirmatório. A suspeita de sífilis, sem fazer a possibilidade de teste, também é uma opção para tratar direto. Tu vê as lesões ali, mas tu não tem nem o teste rápido, nem a opção de pedir VDRL, está numa área muito remota, é autorizado a tratar também. E tem que sempre lembrar que é uma IST, é uma infecção sexualmente transmissível, logo tem que testar e tratar também o parceiro sexual, para evitar que continue se alastrando essa epidemia de sífilis. E aqui o tratamento, lembrar que o tratamento ele é sempre conforme o estadiamento dessa pessoa. A sífilis primária e secundária é a penicilina G benzatina, a gente vai ter aqui numa dose única de 2,4 milhões, quando está com até 1 ano de evolução. Mais do que 1 ano são 3 vezes que essa pessoa vai receber em 3 semanas. A cada 7 dias ela vai receber essa injeção. Lembrar que aí a penicilina G benzatina ela não atravessa a barreira hematoencefálica,
Logo, a gente vai ter que usar a penicilina cristalina, geralmente é o que é usado aqui, e ela se mantém com infusão por 14 dias. Aí é que tem as opções de como tratar ou não. Lembrar que essa alternativa da doxaciclina ou ceftriaxona vale para todos, exceto os gestantes, porque não tem comprovação nenhuma na gestação que essas drogas elas previnam a sífilis de modo vertical, que ela não vá acometer o feto. Portanto, a única opção viável para a gestante seria a penicilina. E aí tem que fazer a dessensibilização dessa gestante. Se não for tratado com penicilina, é considerado como um tratamento que não foi completo. Lembrar dessa reação que pode ocorrer em alguns casos, em diversos casos, né, que é a Jarrett-Hexheimer, que seria uma reação ao próprio tratamento, porque na hora que infunde a penicilina, ela começa tanta quebra do treponema que acaba gerando a reação. É semelhante a uma reação anafilática. Ela ocorre até 24 horas da aplicação da penicilina G, e como eu falei, ela é semelhante a uma reação anafilática, mas ela não é considerada uma reação anafilática. Pode ocorrer a mialgia, febre, cefaleia, eritema, dor, prurido, diversos sintomas inespecíficos que é muito parecido quando você tem uma reação a algum medicamento, mas que ela não vai causar anafilaxia, raramente causa. Isso aqui a gente tem que lidar com o uso de sintomáticos, principalmente anti-inflamatório. Mas é importante que não descontinue o tratamento. O tratamento tem que ser mantido, aliás, a utilização da penicilina tem que ser mantida, não pode ser suspensa se aparecerem só esses sintomas, eles são normais ao tratamento. E alguns locais colocam como uma prevenção o uso de metilprednisolona antes do uso da penicilina, como uma prevenção a essa reação inteira aqui. E por fim, como é que faz o monitoramento pós o tratamento? Lembrar que as gestantes têm que fazer o VDRL mensal, se tiver positivo antes, para ver como é que está sendo a queda ou não desse VDRL. A população em geral tem que fazer um controle trimestral e ambos vai manter por 12 meses esse controle com VDRL. A neurosífilis ela tem que ser controlada através da punção lombar depois de 6 meses, vai fazer de 6 em 6 até que esteja no nível satisfatório o VDRL. E o que a gente considera como um tratamento com sucesso? Tem que haver uma queda de 2 diluições, isso é, de 4 vezes do valor que a gente tem aqui, porque ele vai dividir por 2. Vai dividir 2, depois divide por mais 2. Um exemplo aqui foi colocado 1 para 64, dividido por 2, 1 para 32, dividido por 2, 1 para 16. Já é considerado como um tratamento que está indo bem. E isso a gente coloca no intervalo de 6 meses para a sífilis recente ou de 12 meses para a tardia, aí varia conforme foi classificado clinicamente lá na frente. E lembrar que o principal objetivo aqui não é monitorar a queda, e sim o não aumento ou platô do VDRL, que aí pode indicar que tem que fazer o retratamento. E quais são os critérios, por fim, para fazer o retratamento ou não, aqui encerrando a aula? São esses 3 aqui que o Ministério da Saúde coloca. Se não houve queda de pelo menos 2 diluições em 6 ou 12 meses, conforme o quadro clínico desse paciente ali, se foi recente ou tardia, lembrando que a de grávida, quando não tem lesão, ela é sempre considerada tardia. O aumento da titulação em 2 ou mais diluições, se o VDRL começou a aumentar. Ou a persistência de sinais ou sintomas ou a recorrência deles, lembrando então do quadro de neurosífilis que pode aparecer com tratamento, que o treponema já estava lá dentro, a penicilina G não consegue atravessar a barreira hematocefálica e a pessoa acaba manifestando depois. E aí tem que retratar. Chegamos então ao fim de mais um vídeo. Se ficou alguma dúvida, tem alguma sugestão, pode deixar ali embaixo nos comentários. Não esquece de deixar a curtida também, se inscrever no canal e até a próxima.